Então, boa noite, Silvia. O seu tema hoje será tomografia de coerência ótica de segmento anterior, não é isso mesmo? Com ênfase no mapa epitelial. Então, seja bem-vinda. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Então, né, como o doutor já falou, né, o tema da aula hoje é o OCT de segmento anterior. E a gente vai dar uma ênfase, né, em mapa epitelial, como o doutor Reinaldo solicitou. Então, o OCT de segmento anterior, falando um pouquinho de forma mais genérica assim, dele, ele utiliza a interferometria de baixa coerência para obtenção das imagens. É um método não invasivo, de não contato, que fornece informações estruturais em vivo e em tempo real da superfície ocular, da córnea e da câmera anterior. Ele possui uma resolução mais alta do que a UBM, né, a biomicroscopia ultrassônica. Então, a gente vai até mostrar imagens, né, comparativas de UBM e de OCT de segmento anterior, e a gente vai ver que as imagens do OCT de segmento anterior realmente têm uma melhor resolução. Porém, diferentemente da UBM, ele não consegue captar imagens ali de estruturas retroirianas, né? Então, seria uma desvantagem dele em relação ao UBM. Nós vamos mostrar isso também no próximo slide. Os tipos de OCT de segmento anterior, os principais são o Time Domain, o Spectrum Domain e o Swept Source OCT. Então, falando um pouquinho aí sobre a diferença de UBM e OCT de segmento anterior, na primeira imagem aí acima a gente vê uma imagem de UBM e na baixa a gente vê uma imagem de OCT. Então, a gente pode perceber que a imagem de OCT tem uma resolução muito melhor do que a de UBM, porém, na imagem de UBM a gente consegue ver, né, o cisto ali retroiriano, enquanto que na imagem de OCT isso não é possível, né? Porque para o OCT conseguir captar a imagem é luz, né? Então precisa que os meios estejam transparentes. Então aqueles tecidos que são muito pigmentados, como por exemplo a íris, vão dificultar a avaliação dessas estruturas que estão retroirianas. Então essa seria a desvantagem dele em relação ao UBM. Com relação ao Pentacam, nessa imagem a gente vê também na imagem de cima uma imagem de OCT e na de baixo uma imagem de Pentacam. E a gente vê que a desvantagem do Pentacam em relação ao OCT é na avaliação ali do ângulo, né? Então, o ultrassom dá muito brilho na imagem, o Pentacam dá muito brilho na imagem, na região do ângulo, e isso dificulta a avaliação ali do ângulo, enquanto que no OCT isso é possível. Aqui é só para ilustrar, né, uma imagem que é possível de ser obtida com o OCT, que é um tipo de OCT que chama Cassia, que é um Swept Source OCT, e só para a gente ter uma noção, assim, né, do tanto que o aparelho é fantástico, né, como que a gente pode obter imagens realmente muito interessantes com ele. Agora, nessa parte da aula, eu vou falar um pouquinho das aplicações clínicas do OCT de segmento anterior. Então, como eu já tinha começado a falar, uma delas, né, é a goniometria, que é a medida do ângulo. Então, a gente pode ver aí nessa imagem a transição da córnea para a esclera, o limbo externo, avaliar aí a linha de Schwalbe, a malha trabecular, o canal de Tilem, né, o esporão escleral. Então, principalmente, né, todos nós oftalmologistas, mas principalmente quem mexe com glaucoma, seria bem interessante também, né, nessa especialidade, uma das funções seria a goniometria. Aqui a gente vê também uma utilização do OCT, que é na avaliação das camadas da córnea, então dá para você diferenciar mesmo o que é epitélio, o que é Baumann, o que é estroma, o que é endotélio, e também do cristalino, né? Então dá para poder ver também, por exemplo, uma catarata que é nuclear, uma catarata que é cortical, isso é possível também com o OCT de segmento anterior. Aqui em refrativa, né, a avaliação do flap, então a profundidade do flap, né, a espessura, né, do flap, doenças aí da interface, né, que a gente poderia ver alguma alteração aí também no OCT de segmento anterior. Para avaliação também de profundidade de anel intraestromal, então a gente também fala disso direto, né, ceratocone, implante de anel intraestromal, então é possível fazer todas essas medidas, ver se ficou numa boa profundidade, né, então a gente consegue também utilizar nesse sentido. Essa imagem eu achei interessante também, né, a gente vê principalmente nas imagens aí embaixo, na C e D, a gente vê aí uma síndrome da distensão capsular, né, em que acontece um acúmulo de líquido entre a face posterior da lio e a cápsula posterior do cristalino. Então, a gente consegue avaliar isso bem, né, com o OCT, e depois também a gente consegue ver como que ficou depois do tratamento, né, depois da capsulotomia com IAG laser, a gente consegue ver a resolução completa aí, não tem mais líquido aí na região ali posterior ali.
Uma outra aplicação interessante seria no estrabismo, né, para avaliar aí os músculos extraoculares. Então, dá para medir mesmo os músculos, né, o comprimento desses músculos, avaliar direitinho onde eles estão inseridos, a distância da inserção desses músculos até o limbo, né, tudo, planejar uma cirurgia, né, tudo isso é possível com o OCT. Aqui, mais uma vez, mais para o pessoal voltado para o glaucoma, né, a avaliação dos implantes valvulares, então é possível também com o OCT, avaliação também de filme lacrimal. Existe a ferramenta no OCT do anjo OCT, né, que a gente pode avaliar os vasos da íris, vasos da conjuntiva, né, e também membrana pupilar. Aqui, mais algumas aplicações clínicas, e nessa parte a gente tem algumas fotos de biomicroscopia e correlacionando com o OCT. Então, na foto B, aí, a gente vê na biomicroscopia algumas opacidades irregulares aí na córnea, e se você leva esse paciente para o OCT, você vê, né, que na região aí da membrana basal do epitélio, a gente tem algumas áreas que estão descoladas, né, algumas áreas aí mais espessas, mais irregulares, podendo fazer o diagnóstico aí de uma distrofia de membrana basal do epitélio. Aqui também é interessante que a gente vê na biomicroscopia um macrocisto, né? E no OCT a gente vê mesmo esse macrocisto, a gente vê o espessamento aí da córnea, né? É possível medir, né? Quanto micra aí que tem, né? De espessura essa córnea, quanto micra que tem aí nesse macrocisto. A gente vê também uma hiperplasia aí maciça do epitélio abaixo desse macrocisto. É possível acompanhar o tratamento, né, também com o OCT. Nos pacientes que usam lente de contato rígida, gás permeável durante, né, muito tempo, acaba causando ali uma moldura também da córnea. Então, a gente consegue ver no OCT, né, essa deformidade, tanto na superfície anterior quanto na superfície posterior. Em casos também de pterígio, a gente pode usar o OCT, por exemplo, nessa imagem, na figura B, a gente vê um pterígio já atingindo aí o eixo visual, né? E aí você poderia pensar se você vai ter facilidade ou dificuldade aí na remoção desse pterígio, como que ele está aderido na córnea, né? Se ele está muito aprofundado ali nas camadas mais internas da córnea ou não. Então, o OCT te ajuda em relação a isso. E na imagem A, a gente vê que esse pterígio aí, ele não está ultrapassando, né, a camada de Baumann, membrana de Baumann. Então, é interessante também para poder diferenciar, às vezes, de uma lesão maligna, né, por exemplo. Nessa imagem, a gente vê uma outra utilização do OCT, que é nas ceratites adenovirais. A gente sabe que na ceratite adenoviral formam-se essas lesões, né, que são esses infiltrados subepiteliais, essas lesões numulares, né, e que a gente pode avaliar isso e também acompanhar o tratamento disso utilizando o OCT. A gente vê que na primeira imagem de OCT a gente tem vários infiltrados subepiteliais, enquanto que na imagem abaixo a gente já tem uma diminuição, uma redução desse número com o tratamento que geralmente é feito com corticoides, né? No ceratocone também é uma utilização importante aí, que a gente vê, né, a córnea mais fina e com uma elevação aí da superfície posterior no OCT. Aqui uma imagem de úlcera de córnea, né, que a gente vai ver ali uma lesão flor positiva, mas, claro, você pode fazer um corte epitelial para poder determinar se essa lesão está muito, essa úlcera, né, muito profunda, se tem um risco ali iminente de uma perfuração, mas o OCT, ele te ajuda a medir isso tudo, né, então com o OCT isso fica muito mais preciso, você consegue visualizar muito melhor, tem risco de perfuração, como que está a câmara anterior, né, então isso fica mais evidente com o OCT. Aqui a gente tem uma imagem de uma linha de demarcação após crosslinking, então a gente sabe que após o crosslinking a gente espera essa formação da linha de demarcação, que vai mostrar exatamente onde ali o crosslinking agiu. Então a gente consegue ver a linha de demarcação, medir a profundidade dessa linha de demarcação com a utilização do OCT de segmento anterior. Aqui uma imagem de raise, né, corneano, que pode acontecer após um crosslink, após um PRK, e com o OCT também a gente consegue avaliar o raise. Nessa imagem, a gente vê, na figura da biomicroscopia, né, leucomas ali corneanos, e o OCT é interessante para você definir qual que é a profundidade desse leucoma, né? Esse leucoma, ele está mais ali no estroma anterior, esse leucoma, ele acomete a córnea na sua espessura total. Então, se eu for planejar um transplante para esse paciente, eu vou fazer um transplante penetrante, eu vou fazer um transplante lamelar, um DALC, por exemplo. Então, nessa definição também, né, de tratamento, né, cirúrgico, o OCT também pode ser muito utilizado. Nessa imagem, a gente vê também na biomicroscopia, né, uma cicatriz, aí, um leucoma na córnea, e a gente vê uma adesão ali da íris, né, nessa cicatriz. E aí você poderia pensar, será que eu tenho segurança ali de entrar para poder
né, desfazer essa sinéquia, né, desfazer essa aderência, ocorreria o risco de uma perfuração da córnea. O OCT ele te ajuda nessa definição, né? Então a gente vê na imagem de OCT que tem muita cicatriz nessa córnea, né? Então você consegue entrar, né, para poder desfazer essa aderência e ainda assim, né, você está seguro porque tem muita cicatriz aí na córnea. Aqui é uma utilização bem clássica, né, em que o OCT ajuda bastante, que é na avaliação dos pacientes submetidos a DMEC. A gente vê nessa primeira imagem aí, esse caso foi um caso de um homem, né, de 70 anos, que estava com uma doença endotelial, evoluiu com edema de córnea, foi submetido a um DMEC, e no primeiro dia de pós-operatório, essa primeira imagem, a gente vê um descolamento aí do enxerto, né, do DMEC, em relação aí ao restante da córnea. E vocês podem observar que nessas áreas que está acontecendo esse descolamento, a gente tem até uma espessura da córnea mais aumentada, o que faz todo sentido, porque o endotélio ele não está aderido, né? Ele não está exercendo a sua função de deturgescência ali da córnea, né? E aí foi feita a injeção, né, de ar ali na câmara anterior, para poder propiciar essa melhor aderência, essa melhor coaptação do enxerto, né, do DMEC, com o restante da córnea. E a gente consegue ver que ficou perfeito, né, após o procedimento da injeção de ar, a gente consegue ver que solucionou o problema. Então, o OCT teria uma grande utilidade nesses pacientes também submetidos a DMEC. Eu não coloquei aqui, mas porque para não ficar também tão extenso, mas uma outra utilidade muito interessante do OCT é nos pacientes também que a gente está pensando, tem alguma opacidade ali na córnea, que a gente está querendo fazer, às vezes, um PTK, né? Então, para você ver qual que é a profundidade dessas opacidades, né? Para você ver se, por exemplo, seria indicado um PTK ou não, né? Então, é uma outra utilidade também importante que eu lembrei aqui agora, mas que acabou que eu não coloquei. Agora a gente vai entrar para uma outra parte da aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre mapa epitelial. Então, o que é o mapa epitelial, né? Então, o mapa epitelial, ele é uma das ferramentas que a gente tem no OCT e que pode ser de bastante utilidade para a gente em pacientes com ceratocone, que é o que a gente vai ver aqui, né? Então, a gente sabe que a córnea, uma córnea normal, ela tem em torno ali na região central, né? Ela tem em torno ali de 520 micra de espessura. E que o epitélio ele corresponde a em torno de 10%, né, da espessura total da córnea. Então, o epitélio normal teria em torno de 50, 52 micra. E a gente sabe que a córnea também, ela é mais fina no centro, e ela vai espessando progressivamente em direção à periferia. Isso falando de um paciente com uma córnea saudável, uma córnea normal. E o mapa epitelial é exatamente o contrário, né? Então, aonde a córnea é mais fina, que é no centro, a gente espera ter um mapa epitelial mais espesso. E aonde a córnea é mais espessa, que é na periferia, a gente espera ter um mapa epitelial mais fino. Então, essa primeira imagem, ela mostra um mapa epitelial normal, né? Em que a gente vai ver o centro aí com uma espessura, né, desse epitélio maior do que na periferia. E todas as imagens que eu vou mostrar de agora em diante, elas vão correlacionar sempre o mapa epitelial com a topografia. Então, aqui um paciente totalmente normal, uma topografia totalmente normal, com um mapa epitelial normal. Já nessa próxima imagem, a gente vê na topografia, na imagem D, a gente vê uma topografia de córnea de um paciente com ceratocone, né? Um aumento ali da curvatura na região inferior, né? Então, essa região é a região mais curva, uma região mais fina dessa córnea, que é uma córnea anormal, é uma córnea ectásica. Então, aqui, a gente espera encontrar, nessa região da ectasia, a gente espera encontrar um mapa epitelial mais afinado, né? Então, vocês podem observar que na região correspondente ali aonde está o cone, né, onde a gente tem a curvatura mais aumentada, a gente tem um afinamento ali do mapa epitelial. E na região ao redor, a gente já tem uma córnea mais espessa, né? Já nessa imagem aqui, a gente vê um paciente que tem um cone frustro, né? Aquele paciente que tem um cone ali frustro, né? Um cone mais inicial, não tem uma ceratometria tão aumentada ali, mas já tem um encurvamento ali na região inferior. E nesses casos de cone frustro, o mapa epitelial é muito interessante, né? Porque a gente vai ver que naquela região que tem ali o cone frustro, que a gente está suspeitando ali né, de um cone inicial, que tem uma curvatura mais aumentada, a gente vai ver que aquela região corresponde à região onde o mapa epitelial também é mais fino, né? Então, isso é um fator a mais para nos ajudar a fazer um diagnóstico ali de um cone frustro, né? E por que isso é muito importante? Principalmente considerando que a gente está aqui num fellow
de refrativa, né? Porque esse caso é um caso que a gente não vai operar, né? Esse caso é um caso que você vai olhar e vai falar, não, peraí, esse paciente não é um bom candidato, né? É um paciente que tem um cone frouxo, é um paciente que pode depois, aí isso pode vir a ter um problema, uma ectasia mais, né, evidente ali depois da cirurgia refrativa, né? Então, o mapa epitelial nos auxilia muito nesse sentido também. Já nessa imagem, a gente vê o paciente com um astigmatismo regular a favor da regra, né? Uma córnea, vamos dizer assim, normal, né? Então, o que é esperado é que a gente tenha um mapa epitelial normal. Então, a gente vê exatamente um centro, né, no mapa epitelial mais espesso, né, e uma periferia mais fina, o que é esperado de encontrar em córneas normais. Então, aqui não é um ceratocone, né? Aqui é uma córnea normal. Agora, daqui em diante, a gente vai falar de alguns casos interessantes também, que é a utilização do mapa epitelial naqueles pacientes que passaram por algum procedimento refrativo a laser, né? Então, o que a gente vê é que acontece uma compensação desse epitélio, né? Então, o epitélio, ele vai apresentar um afinamento ou um espessamento compensatório. Então, nessa primeira imagem, a gente vê um paciente que foi submetido a um LASIK hipermetrópico, um HLASIK. Então, o que acontece no HLASIK? A gente não remove o tecido ali da região paracentral, né, para encurvar o centro, não é isso? Então, quando a gente remove o tecido da região paracentral, a córnea nessa região ela fica mais fina. Então, o que acontece com o epitélio? O epitélio ele vai ficar mais espesso nessa região. Então, a gente observa na região paracentral, né, um espessamento aí, né, do mapa epitelial, enquanto que no centro a gente tem uma córnea um mapa epitelial, desculpa, né, um epitélio mais fino. E na topografia, a gente tem exatamente o padrão esperado após um HLASIK, né? Aconteceu, então, um encurvamento ali do centro. Então, a gente tem um padrão ali pro lado da córnea, né? Como mostra essa topografia. Nessa imagem aqui, a gente já vê um paciente que foi submetido a uma cirurgia refrativa a laser para correção, né? Um LASIK para correção de hipermetropia e de astigmatismo. Então, não vai acontecer um afilamento naquela região ali paracentral, né, e por conta do astigmatismo, essas regiões aí também, 0 a 180, foram também mais afiladas, e com isso, no mapa epitelial, a gente vai ver um espessamento, então, compensatório desse epitélio. Então, essas regiões vão estar mais espessadas, enquanto que o centro vai estar, no mapa epitelial, o centro vai estar mais fino, né? E no padrão da topografia, nós vamos ter aí um padrão hiperprolado. Já nessa última imagem, né, a gente vê aí um paciente que foi submetido a um LASEK miôpico. Então, o que a gente faz numa cirurgia de um LASEK miôpico? A gente não remove tecido do centro para aplanar essa córnea. Então, se a gente está afinando essa córnea, né, no centro, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar um epitélio mais espesso no centro, né? Porque não é uma compensação, então no centro a gente vai ter um epitélio mais espesso, enquanto que na periferia a gente vai ter, na região paracentral aí, a gente vai ter um epitélio mais fino, né, como está mostrado aí nesse mapa epitelial. E na topografia de córnea, nós vamos ter aí um padrão oblado, né, porque a gente teve um aplanamento, né, dessa córnea após a cirurgia do LASEK miôpico. Então, assim, é bem interessante, né, eu gostei muito de fazer, inclusive, essa aula de ACT, porque a gente vê, assim, um aparelho fantástico, que tem várias aplicações clínicas, né, e que pode ser muito utilizado, talvez seja subutilizado ainda, né? Pode ser muito utilizado aí na avaliação de pacientes com ceratocones iniciais, ceratocones também já mais avançados, pacientes após cirurgia refrativa, doenças corneanas diversas, planejamento, né, pré-operatório de cirurgias, né, avaliação mesmo de doenças clínicas, de acompanhamento, né? Então, é um aparelho que ele consegue abranger aí várias partes aí, né, vários segmentos aí da córnea da refrativa. Eu usei algumas referências, mas a principal referência utilizada para fazer essa aula foi esse atlas, né, de OCT de segmento anterior, que é muito completo, tem muita informação. Tentei pegar aqui o que eu achei que fosse mais interessante para trazer aqui para a nossa aula. Obrigada, qualquer dúvida aí eu estou às ordens. Perfeito, Silvia, parabéns, excelente essa Obrigada. aula, bastante objetiva. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí na aula da Silvia, por favor? Gente, alguém quer fazer algum comentário antes? Alguma pergunta para a Silvia? Bom, Silvia, parabéns. Realmente uma aula muito didática, né? Bem objetiva. Você apresentou até mais do que aquilo que a gente tinha pedido. A gente tinha pedido para você falar o OCT de mapa epitelial em refrativa, e você mostrou várias aplicações. Isso é muito bom, né? Para a gente que mexe com o segmento anterior.
você falou uma coisa certa, às vezes a gente subutiliza o aparelho, o equipamento. Mas, sem dúvida, as mais importantes aplicações para nós é a avaliação das camadas da córnea, principalmente quando a gente tem alguma opacidade, para ver se essa opacidade é passível de ser corrigida com um PTK. É muito importante, talvez eu atribua maior importância para a gente avaliar a espessura do flap de um LASIK. Porque se você já fez ou pegou um paciente que já fez LASIK, e você não tem muita informação, é melhor você não levantar esse flap e fazer uma replicação do LASIK, se você não tiver condições de avaliar a profundidade desse flap. Porque às vezes a córnea tem uma boa espessura, mas o flap pegou uma parte significativa do estroma. Então a parte realmente da resistência biomecânica, ela ficou menor do que aquela que a gente estava achando que tinha deixado. A gente considera que o flap é de 140 a 160, mas no nosso CT a gente tem condições de medir a espessura desse flap. Flaps muito espessos aumentam o risco de ectasia. No caso de uma replicação, então, você tendo o OCT, você tem uma explicação e uma forma bem clara e objetiva de explicar para o paciente por que você está fazendo um PEN, por que você não está fazendo um novo LASIK. Posição de anel também é outro dado que é muito importante, porque na lâmpada de fenda, frequentemente, a gente leva em consideração, a gente faz um corte, a gente tem condições de ter uma noção boa, mas com o OCT você mede. A gente sabe que muitos casos de extrusão de anel ocorre porque o paciente continua coçando os olhos e o ceratocone continua evoluindo. Se o ceratocone evoluir, significa diminuir a sua espessura. Ao diminuir a sua espessura, você pode, então, superficializar o anel. Se você tem uma medida, você, então, tem um dado muito mais preciso para ver o risco que esse paciente está tendo de uma extrusão desse anel. Agora, em relação a algumas indicações que você mostrou, por exemplo, eu não acho que seja importante. Por exemplo, opacidades pós-conjuntivite epidêmica. A opacidade ela deve ser tratada quando ela traz baixa divisão. Muitas vezes, o paciente está com a córnea cheia de opacidades, mas essas opacidades são por observação na lâmpada de fenda do examinador, aquele que a gente chama de backscattering. Isso aí não traz nenhum problema para o paciente. O problema é quando a luz sofre uma dispersão ao passar por essa circular, gerando aberrações, que é o forward scattering. Aí sim, você tem que tratar esses infiltrados. Então, o tratamento, a meu ver, ele é muito mais funcional do que anatômico. Tá? Outra coisa que também é muito importante é esses casos de pterígios muito grandes que atingem a área central. Esses pterígios, se eles estiverem profundamente no estroma, eles podem levar a um problema de cicatrização e com irregularidade da córnea. Você está tratando uma irregularidade e provocando outra, porque às vezes a cicatrização ela também é irregular. E eu vou mostrar um caso aqui que vai ilustrar bem isso. Uma outra aplicação que você falou, que eu também acho que é muito interessante, embora a gente não precise do ACT, que é a linha de demarcação. Um crosslink só é eficiente se você tiver essa linha de demarcação. Se você não tiver essa linha, com certeza esse crosslink não foi feito com tempo, intensidade e radiação suficiente. Então, não vai trazer benefício. Então, é muito importante na lâmpada de fenda você encontrar essa marca e, muitas vezes, também um raise secundário ao crosslink, que falava o seguinte, raise é bom, o raise é bom. Então, é bom, esse raise ele é necessário. Ele indica que houve eficiência do tratamento. Né? Em relação também à possibilidade de se fazer um DALK ou se fazer um transplante penetrante, é fundamental hoje. Hoje a gente sabe que o transplante lamelar cada vez está recebendo mais, está sendo mais valorizado. Né? Antigamente se fazia lamelar, depois passou penetrante, agora o lamelar voltou. Em medicina é assim mesmo, as coisas vão e voltam. Então, você tendo a espessura da opacidade, você sabe se é possível você fazer o DALK evitando um penetrante, a gente sabe
complicações de um transplante penetrante. Agora, especificamente em relação ao mapa epitelial, a gente sabe o seguinte, que o importante no diagnóstico do ceratocone é quando o diagnóstico ele é feito o mais inicial possível, antes que ocorra alteração da função visual. Você dá um diagnóstico no ceratocone, já tem uma deformação de córnea, uma alteração de ceratometria, uma córnea muito fina, você pega o mapa epitelial, já tem aquele afinamento. Isso aí, gente, é um diagnóstico tardio. É lógico que sempre é importante dar o diagnóstico, mas o ideal é que o diagnóstico seja feito de forma precoce. E o tratamento o diagnóstico mais precoce do ceratocone é o dia que a gente tiver a capacidade de fazer um screening genético do paciente. Se isso não for possível, pelo menos bioquímico da córnea, talvez do filme lacrimal. Se não for possível, a gente já tem hoje um exame funcional. O ceratocone, por que ele degrada a visão? Porque ele degrada o contraste ao apresentar muitas aberrações de alta ordem. E a gente vê isso muito claramente na clínica, quando a gente vê a piora da necessidade do contraste, antes do paciente ter uma alteração importante topográfica, antes de ele ter uma alteração visual. Eu falo que o teste de necessidade do contraste ele é muito mais preciso para o diagnóstico do glaucoma do que o campo visual para o diagnóstico do glaucoma. O necessidade do contraste é muito mais precoce, o diagnóstico é muito mais importante para um ceratocone do que um campo visual para o glaucoma. Quando você tem alteração de campo visual, você já tem uma perda de 50% das fibras ganglionares. E no caso de um teste funcional, como sensibilidade ao contraste, mesmo a berrometria, você vai ter alterações significativas antes de você ter alteração de acuidade visual. Agora, a questão toda é o seguinte. Nós vimos aí, você mostrou vários casos de mapa epitelial onde tinha córneas alteradas. O que é importante é a gente conseguir, através do mapa epitelial, detectar o ceratocone antes que ele deforme a córnea. Depois que ele já deformou a córnea, isso não vai trazer tanta vantagem, não vai acrescentar nada à nossa propedêutica. Agora, uma coisa interessante é que a gente começa a entender por que às vezes a gente tem regressão de efeito, por causa dessa compensação do espessamento do epitélio. Então, a gente começa a ver que tem algum grau de regressão, dependendo desse espessamento do epitélio. Então, esses dados são importantes. Nós temos o OCT hoje disponível, todo lugar tem OCT. Então, eu acho que é importante a gente saber que existe essa ferramenta e usá-la quando for necessário. Então, mais uma vez, parabéns, Silvia. Arnaldo, vocês querem fazer mais alguma consideração para a Silvia? Também. Como é que é, Silvia? Obrigada pelos comentários também, que a gente acaba aprendendo muito, né? Perfeito, Reinaldo. Realmente, o Reinaldo já citou aí praticamente todas as indicações para o OCT de segmento anterior. E eu lamento a gente não estar com o nosso OCT lá disponível. Nós compramos há alguns anos atrás o OCT Visante, que na época era o melhor equipamento que tinha no mercado, o equipamento das AIS. Infelizmente, esse nosso OCT ele teve lá um problema na placa-mãe e o conserto inviabilizou o orçamento que a AIS passou para a gente, inviabilizou a recuperação desse equipamento. Mas, brevemente, nós teremos um outro OCT lá de segmento anterior e vamos ter acesso também aos mapas epiteliais. E, realmente, é imprescindível, quando você vai levantar um flap, principalmente no flap que você não confeccionou, que você faça o OCT de segmento anterior, justamente para ter certeza que esse flap é um flap que não tem nenhum afinamento e nenhuma perfuração que, eventualmente, pode inviabilizar o levantamento desse flap. Acho que o Lucas está online, né? Boa noite, Lucas. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Eu estou no telefone aqui, eu estou tentando conectar o computador e eu consegui entrar no computador agora. Eu acabei de liberar o computador para você. Pois é, obrigado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Silvia, porque assim, eu consegui entrar também um pouquinho atrasado na aula e eu gostaria de saber se os slides, que são muito interessantes, as imagens da topografia com o mapa epitelial, se o topógrafo dos slides, o OCT que você está apresentando, foi esse OCT que também fez essa topografia? Não, né?
É uma topografia de outro equipamento. Como é que você juntou as imagens? Eu já peguei isso pronto, né? Nesse livro aqui, ó, a referência que eu usei, a principal referência que eu usei para fazer essa aula foi esse Atlas. Ele tem ele em PDF, né? E ele mesmo já deu esses mapas prontos, entendeu? Ele deu o mapa epitelial e a topografia. Entendi. Eu não peguei imagens diferentes e juntei. Ele já Galilei, veio dessa forma. Lucas. Parece a topografia do Galilei. Peraí. Deixa eu ver aqui se ele coloca, porque ele coloca no finalzinho isso. Eu posso checar essa informação para você, só um minutinho. Não, é porque eu acho que não, o mesmo ACT, ele não vai fazer uma topografia, né? Então, a aula deve ter sido feita uma mixagem de topografia de um aparelho com o mapa do outro, do OCT. E a questão é exatamente o seguinte, né? Assim, eu acho, principalmente depois que a gente Galilei teve... mesmo. Oi? Ele usa o Galilei. Tá vendo? É um outro aparelho que montou o mapa Ele topográfico. usa o Cirrus, o OCT, para poder fazer o mapa epitelial e o Galilei para poder montar a topografia. Isso. Tem na referenciazinha da imagem. Essa pergunta sua, Lucas, é interessante. Você lembra quando nós compramos o nosso OCT? A nossa programação era comprar futuramente o topógrafo também, o Atlas, para que a gente pudesse ter um mapa tomográfico. Isso aí. E, infelizmente, na época, a ZAIS perdeu a licença da venda do Atlas no Brasil. Esse foi o motivo da gente ter comprado a metade do aparelho. Mas o nosso interesse na época era comprar não só o OCT visante, como também o topógrafo Atlas, para que eles pudessem trabalhar juntos e a gente ter, além do OCT, ter um mapa tomográfico. E o curioso também, né, que assim, foi uma pena o nosso visante, não só o conceito ter ficado caro, mas a ZAIS tirou ele de linha. A ZAIS não fabrica mais ele, e o nosso visante também não fazia o mapa epitelial. E aí, na nossa tentativa de evoluir lá no Ocular Laser, na aquisição de novas tecnologias para diagnose, a gente teve uma aula lá do Marconi Santiago, lá no Congresso São Geraldo, e o Arnaldo estava presente lá, ele viu lá, o Marconi Santiago mostrou muito, assim, defendeu muito, né, a ideia de que o mapa paquimétrico, o mapa de espessura do epitélio, seria muito mais interessante do que a gente ter uma tecnologia associada ao Pentacam, que seria o Corvis, uma vez que o Corvis continuaria sendo um exame de biomecânica da córnea, mais sofisticado que o ORA, simplesmente porque o Corvis tem uma câmera que filma lá o comportamento da córnea. E aí, de novo, né, o Corvis filmando o comportamento da córnea, mesmo que desse alguns índices lá de biomecânica, eu acredito também muito que dependeria muito de como o exame é realizado, e teria a questão da subjetividade do médico interpretando a imagem lá de reverberação da córnea com os seus índices e os gráficos. Então, ainda, ou seja, aquilo que a óculos prometeria, que iria aumentar o nosso arsenal diagnóstico, para a gente exatamente separar, né? O nosso problema não é identificar quem tem ceratocone. O nosso problema, o nosso ponto crucial é pegar um paciente que a gente acha que a gente pode operar ele e que ele não vai ter uma ectasia depois. Esse é o nosso problema. Então, depois dessa aula lá, o Marconi Santiago, assim, na apresentação, ele me convenceu que a aquisição de um OCT, eu não estou defendendo a compra de nada aqui não, né? Não é isso não. Mas a compra de um OCT mais moderno, né? O nosso lá estragou, a gente ficou sem ele, ok, a análise que vem para o bem, porque o nosso OCT, nessa hora, não faria o mapa epitelial. Então, eu acho que um caminho que vai dar mais respaldo para a gente, não estou querendo denegrir a imagem dos equipamentos que fazem medida de biomecânica da córnea, não é isso. Mas eu acho que para o nosso objetivo,
o mapa epitelial ainda vai ser uma grande fonte de muito estudo nosso ainda. A gente vai aprender muita coisa ainda com o mapa epitelial associado com a topografia. Eu acho que isso daí, ou seja, mais um campo vastíssimo da gente ter muito estudo disso daí e muita aplicação real disso daí. É isso, o comentário que eu queria fazer. Perfeito. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a doutora Silvia? Podemos ir em frente, então? Então, vamos lá, Reinaldo. Acho que tem assim, eu tenho que parar o compartilhamento aí para... Eu vou tirar aqui só um minutinho. Deu certo, né? Ok. Parou aí? Parou. Tá. Já pode começar, Reinaldo. Então, apareceu a tela aí? Perfeito. Apareceu. Bom, gente, então é o seguinte, nós dando continuidade ao assunto dessa semana, que foi refrativa e doenças reumáticas ou doenças do colágeno, né? Doenças do colágeno. Pode ser autoimune, às vezes são sempre autoimunes, mas nem toda doença autoimune tem como principal acometimento o colágeno. Então, quem vai apresentar esse caso para nós, Arnaldo? Vamos convidar a doutora Silvia Marques para nos ajudar aí. Olá, boa noite. Oi, Não está Silvia. aparecendo para mim a tela, não, doutor. Não? Para mim, não. Os outros aí estão vendo? Nós Eu estou estamos vendo. vendo. Você Sim. tá, Estou vendo, sim. Ai, Espera aí, não foi a Silvia que compartilhou a aula dela? Às vezes ela está compartilhando a tela dela ainda, não? não, foi a Silvia Parei de Maia. compartilhar. A Silvia Maia. Não, nós Agora estamos tá vendo a o Silvia primeiro Marques. slide aí do Reinaldo. Foi a A outra Silvia. topografia do IMAP aí. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo, não. Ai, que coisa. Ué. Vocês estão me vendo? Peraí. Não. Sim, você apareceu agora Silvio, aí. o seu computador é Windows? Deve ser Mac, viu? Então está explicado. Não, eu estou no celular. O que está acontecendo? Deve ser celular, deve ser iPhone, né? Deve ser Samsung. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Espera só um pouquinho. Ok. Gente, desculpa, só um minutinho. Aí, tá vendo, Arnaldo? Você fica falando muito de Mac, de iPhone, nada disso, tá vendo? Alguém está vendo alguma coisa diferente nesse caso, gente? Não, está tudo certo. Vamos só deixar a doutora Silvia reiniciar lá o... Eu já vou liberar, ela já está voltando. Só um minuto. Ela acabou de entrar. Ah, agora apareceu. Deu um pau aqui no meu. Beleza, então vamos lá. Ok, Silvia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O paciente é cliente desde 2016, né? Então, 11 de 2017, ele vem para o exame de rotina. Ele tem uma artrite reumatoide juvenil pálsico-articular no joelho esquerdo, faz uso de prednisona e metotrexato. Isso. Refração estática, ele está -1 com -meio a 30, 0,9, e -meio com -1 a 180, 0,9. Bio e fundo de olho normais, a pressão 22/20. Você passou óculos e propedêutica de glaucoma. É aquilo que eu falo com vocês. O paciente veio para a rotina, gente, faça um exame de rotina. Veio para lente de contato, adapta uma lente de contato. Ele veio para avaliar a cirurgia refrativa, faça uma avaliação de refrativa. Como ele tinha uma pressão em torno de 22/20, eu achei que deveria ser feito uma propedêutica de glaucoma. Tá? Então, o que aconteceu? Ah, bom. Então tá, continua.
Então, ele teve uma suspeita de glaucoma pela pressão intraocular, nega cirurgias oftalmológicas e tudo. A mini curva de pressão, 19, em todas as medidas. Aham. Agônio, o seio aberto, até faixa ciliar 360 graus, pigmentação ausente. O campo, escotomas paracentrais no olho direito e paracentrais inferiores no olho esquerdo. A PAC de 555. A bio estava sem reação de câmara ou precipitados seráticos. O OCT normal, e aí ele foi dado como um diagnóstico de hipertensão ocular. Ele pediu um retorno em 6 meses. Aí, em 2021, né, então ele demorou um tempinho para voltar, ele veio com 19 anos para avaliar refrativa. Não estava usando mais medicação para artrite, estava assintomático. A correção atual, -1, 0,75 a 15, -meio, 1,25 a 180, visão 20/20 nos 2 olhos. A estática, -0,75, -1 no eixo A10, -0,25 com 1,75 a 180, visão de 1,0 também, paquimetria 559, 556. Né? E nesse momento aí, ele teve alguma hipertensão? Ele estava com Não, ele pressão? fez controle de glaucoma, ele teve alta do glaucoma, foi considerado um exame normal. Um paciente que tinha uma córnea muito espessa, tinha uma pressão acima, o nervo óptico, chamado fibra nervosa normal, o CT normal, foi considerado um paciente normal e não confirmou o risco de glaucoma. Certo. Então, aqui na topo, né, ele tem essa assimetria superior, mais marcada no olho direito, a topo dele, 44, 46 a 175, 46 e 13 a 85, né, e o olho esquerdo, 44, 03 a 7, 45, 57 a 97, sendo que essa topo mudou um pouco, né, de 2011 para 2021, né? Então foram 10 anos aí, né? 10 anos. Esperado mesmo que tivesse alguma alteração, né? Mas eu pediria um Pentacam para avaliar essa assimetria aí, nesse lado direito, para a gente poder ver como é que tá. Eu acho que um paciente jovem realmente é bastante razoável você pedir um Pentacam, principalmente se ele tiver uma miopia mais alta, tiver uma córnea mais fina. Esse paciente, eu vi essa córnea dele, é uma córnea que eu venho acompanhando esse paciente há muitos anos, é uma córnea normal, uma córnea espessa, uma baixa metropia, né? Para você tirar aqui menos 0,75 menos 1, você vai tirar ali 30, 20 e poucas micra. Um paciente tem 559, né? Então, eu achei que não era necessário, ele não pediu. Aí, a questão era o seguinte, eu não vi problema para fazer a cirurgia refrativa. Mas a dúvida era o seguinte, fazer PRK ou LASIK? Você fala por conta dessa AIJ dele? Da artrite? Exatamente, por causa da doença reumática. Ele tinha uma história que tinha diagnóstico de artrite reumatoide, já tinha feito uso, inclusive, de imunossupressor, de metotrexate, que é uma droga muito forte, mas que ele tinha feito quando ele veio em 2017. Tinha feito, já não estava usando mais nada. Aí, em 2021, ele também estava assintomático e não estava usando nenhuma medicação para artrite reumatoide juvenil. Mas ele tinha um diagnóstico, inclusive sorológico. Operar ou não operar? Desencadeia Eu uma acho resposta que a gente inflamatória tem que menor. passar, né? Eu acho que assim, você deve passar para ele, né, os riscos e benefícios de cada uma. Falar essa questão do risco de Reis no PRK, né, relacionado a essa artrite, que é uma possibilidade, mas que o LASIK tenha, né, em contrapartida, tem essa questão do flap, que o flap pode, né, trazer problemas,
e, junto com o paciente, decidir sobre isso daí. Qual que Entendeu? você Acho que indicaria, PRK ou LASIK? Você já orientou o paciente, as vantagens, desvantagens, riscos e benefícios. Qual que você eu teria faria um preferência? PRK nele. Faria Um um PRK. PRK, porque o grau é muito pequeno, Aham. né? Um grau muito baixo. Acho que o risco de Reise para ele é baixo, ele está assintomático. Uhum. Eu faria PRK para ele. Todos de acordo com a Silvia? Podemos ir para frente? Eu gostaria de ponderar o seguinte: quando ele teve lá a história, em 2016, que ele estava em tratamento usando a prednisona poderia ser uma justificativa pelo qual a pressão dele estava alta lá de 22 e 20. É, verdade. Então, né, porque depois ele voltou com um tratamento da artrite reumatoide mais bem controlada. Tudo bem que ele, então, não estaria usando a prednisona no momento aí do ano de 2021. Mas um paciente desse, fazer um tratamento de superfície, e eu particularmente, quando eu faço um PRK, eu prescrevo receita de antibiótico separado do corticoide. Quando eu faço um LASIK, eu prescrevo Lasipred, e o paciente suspende em 10 dias. Mas quando eu faço um PRK, independente da idade, independente do tanto que o paciente vai ter a correção dele, se é uma dioptria ou se são 4, eu prescrevo um corticoide colírio com uma redução programada, né, que vai durar ali os 20, 30 dias ali após o procedimento, exatamente para evitar o Reis, né, que mesmo tendo feito o uso de mitomicina no PRK. Então, esse paciente, apesar de ser um paciente jovem, se fosse operar esse paciente, eu faria um LASIK, tentando evitar um uso de corticoide por longo prazo, que eu faço assim, eu vou reduzindo paulatinamente o corticoide, o antibiótico eu já suspendi com 10 dias e o corticoide está separado. Então, eu faria um LASIK desse paciente se eu fosse operado. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou vamos para frente? Bom, aí é o seguinte, esse paciente tinha uma irmã médica, conhecia o passado dele todo, então ela veio para tirar dúvidas. Inclusive, ela questionou isso. Porque o médico é o seguinte, tem informação e ele vai atrás da informação. E a literatura, que nós já vimos, ela é controversa. E ela veio me questionar qual técnica seria mais segura, considerando o passado de artrite reumatoide. Só lembrando que, quando ele veio em 2017, ele já não estava mais em uso de nenhuma medicação. Ele tinha feito a medicação anterior, em anos anteriores. Quando ele voltou, apesar da pressão estar 22 e 20, ele não estava mais em uso de medicação. Ele tinha histórico que tinha usado. Bom, então, foi esclarecida, tirada as dúvidas da irmã, que era médica, e exatamente por isso que o Lucas falou, eu falei que eu deveria fazer, se fosse o caso de operá-lo, eu me sentiria mais tranquilo fazendo um LASIK, exatamente pelo histórico de doença reumática, associada a alterações do colágeno. A gente sabe que a inflamação no PRK ela é muito mais intensa do que a cirurgia lamelar. Porque na cirurgia lamelar, você não altera, você não libera essas citocinas inflamatórias do epitélio. Então, eu sugeri fazer então um LASIK para ter a menor resposta inflamatória possível, com riscos inerentes a um passado aí de doença reumática, embora ele estivesse assintomático. A gente sabe que as complicações pós-PRK elas são mais significativas se o paciente já tem alguma alteração do colágeno. Então, pelo histórico, embora já estivesse assintomático, eu achei mais seguro fazer o LASIK. Então, em 21, quer dizer, ele veio em junho, agosto, então continua daqui, Silvio. Então, em agosto,
foi realizado o fento LASIK em ambos os olhos. 4 horas após a cirurgia, ele estava 0,8 sem correção. O flap bem posicionado, sem estrias, e fez um controle em 10 dias. Você acha que faz Aí algum tá dando até pra sentido? ver o flap bonitinho aqui. Como é que é? Tá dando até para ver o flap aqui. Exatamente. Você fez com 4 horas. Tem algum sentido você ver um paciente com poucas horas após a cirurgia? Aí tem, né? O posicionamento do flap, ver se Perfeito. Você tem alguma certo, não estria, né? então você tem que Deslocamento do flap não é uma coisa raríssima, mas você pode ter DLK também, estrias. né? E DLK, exatamente. DLK. Então, procure examinar o paciente do LASIK o mais precocemente possível, porque se ele tiver alguma intercorrência, você vai tratar essas intercorrências o mais precoce, o resultado final vai ser o melhor possível. Feito esse controle pós-operatório imediato, eu pedi para ele voltar com 10 dias, e aí está. Continua, Silvia. Então, ele voltou em novembro. Ele voltou em novembro, né? Tá. Então, novembro, sem queixas, acuidade visual de 1, sem correção. Teste. Sensibilidade ao contraste. Sensibilidade ao contraste, estímulo diurno, com perdas leves nas médias e altas frequências, e o olho esquerdo normal. O estímulo noturno, perdas moderadas na baixa e difusa nas altas frequências. Perdas leves nas médias e altas frequências. Ele veio com 6 meses para controle depois. Quando eu faço a sensibilidade ao contraste, ele tem perdas importantes, eu explico para ele, você está numa fase de cicatrização, a sua visão ainda vai melhorar, o resultado final ainda não foi atingido, e eu só vou dar alta para esse paciente, alta que eu digo assim, para controles mais espaçados, depois que ele tiver normalizado a sua qualidade de visão. Então, um casozinho muito simples, mas que ilustra o que nós já tínhamos discutido. Mas qual que era o motivo da baixa de sensibilidade ao contraste dele? Ele estava com o quê? Ele estava com poucos dias de operado. Aquele flap ainda estava em cicatrização, já tinha um pouco de edema. É normal que a córnea não tenha uma qualidade óptica tão perfeita. Então, apesar da acuidade visual ser muito boa, a acuidade visual não é um exame tão sensível como a sensibilidade ao contraste. Por isso que muitas vezes o paciente tem uma ótima acuidade visual e queixa. Então, a sensibilidade ao contraste me dá a percepção de que ele ainda não teve uma cicatrização completa. Eu vou então pedir para ele continuar fazendo um controle. A superfície ocular muitas vezes é alterada também pela lamelar. Então, você deve manter esse paciente até que ele esteja absolutamente restabelecido, para que ele não tenha nenhuma queixa e vá procurar alguém para poder reclamar de alguma coisa. Então, enquanto ele não estiver perfeito, eu vou controlando esse paciente de perto. Com alguns meses, eu mando esse paciente voltar e faço no sensibilidade ao contraste. Quando ele estiver bem, eu passo para fazer um controle anual. Então, Silvia, o que nós podemos aprender com esse caso? A doença reumática já foi uma contraindicação absoluta ao tratamento com excimer laser. A cirurgia lamelar gera menor reação inflamatória que o tratamento de superfície. O paciente deve ser informado das opções antes do tratamento. Neste caso, a indicação de fento LASIK não foi a metropia, tempo de recuperação ou conforto pós-operatório. Atualmente, a literatura não considera uma contraindicação absoluta desde que a doença de base não esteja em atividade. O paciente tem o direito de saber que o tratamento refrativo pode ser contraindicado em caso de doença em atividade ou recidivas frequentes. Então, gente, é isso que nós tínhamos visto ontem na apresentação sobre doenças reumáticas, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que ter alguns cuidados e acompanhar esse paciente de perto. Então, isso aí mostrando então, qual que foi a razão da gente. A gente que indica tanto o PRK, a gente tem, então, casos que a gente pode ter necessidade de indicar o LASIK, não por conforto, não por rapidez do resultado, mas por segurança do paciente, menor reação inflamatória. Eu queria mostrar mais um caso para vocês aqui, vai ser só mais esse caso. Estão vendo na tela aí? Perfeito, Reinaldo. Vamos em frente. Então, Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse caso anterior? Não, nada a acrescentar. Realmente, a boa indicação de paciente com antecedente de doença reumática é o LASIK. Então, se o paciente não tem nenhuma contraindicação formal à cirurgia lamelar, realmente
a melhor opção é realmente o LASIK, seja com lâmina, seja assistido pelo laser. Eu já comentei com vocês. Eu hoje, para LASIK miópico, eu prefiro o Fento. Para LASIK hipermetrópico, eu olho muito a questão de cooperação do paciente. Porque se o paciente for um paciente menos cooperativo, aquele paciente você vai fazer uma paquimetria, o paciente fica fechando o olho, piscando e mexendo a cabeça, eu prefiro fazer com lâmina. Por quê? Porque o anel de sucção do microcerátomo, ele nos dá muito mais segurança de fazer um flap sem problema do que do Fento laser. E outra coisa, como o flap do anel de sucção do microcerátomo, ele pode ser definido para 9,5, que é o que a gente faz no HLASIK. No caso do Fento, você não tem jeito de mudar esse anel de sucção. Qualquer descentramento que você tiver, por menor que seja, para você ficar apertando o olho, você consegue fazer o flap. Mas se ele tiver um pouquinho descentrado, você não consegue fazer o HLASIK. Você pode até fazer o LASIK miópico, mas não o LASIK hipermetrópico. Entenderam isso aí, gente? Sim. Ok. Então, vamos lá. Quem vai apresentar esse caso aqui, Arnaldo? Vamos convidar... Vamos ver o que nós temos aqui. Só um minuto. Doutora Silvia Maia ainda está online? Vamos convidar a Silvia para nos ajudar, hein? Então, Silvia, aqui. vamos lá. Paciente masculino, 35 anos, em março de 2009, veio para avaliação de refrativa. A refração estática do paciente, plano com menos 4 a 90, visão de 1, e plano com menos 2,5 a 90, visão de 1 também. Paquimetria ultrassônica de 580 em ambos os olhos. Aí vem a topografia, então aí vem a topografia, né, do paciente. A gente vê aí 47 e o eixo mais curvo, né, e 44,72 o mais plano, e 45 e mais curva e 44 mais plano no outro olho. Um astigmatismo aí contra a regra, né? Aí pergunta se tem algum fator de risco ou limitações e qual a conduta. Você quer falar alguma coisa, doutor Reinaldo? Eu falo. Não, vai lá. Eu vou falar, tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, 3, né? Daria mais ou menos... ele está 4 na refração, e aqui 1,5. Uhum. A gente vê que o astigmatismo dele refracional não bate totalmente com o astigmatismo topográfico, né? Ele tem mais astigmatismo refracional do que astigmatismo topográfico. Então, tem que ver se ele tem algum astigmatismo também cristaliniano, né? Algum que não está na córnea, e também isso é uma coisa importante para avaliar nesse caso. O grau também é um grau mais alto, né? Apesar de que a paquimetria dele é muito boa, né? Uma córnea bem grossa. Então, assim, pela paquimetria está tranquilo. E é um astigmatismo contra a regra, o que não é o mais comum, né? Não é o mais esperado. Uhum. A idade do paciente é até tranquilo, né? Porque ele tem 35 anos, então não é um paciente tão jovem, né? Para refrativa, né? Agora, sim, qual seria a conduta? Não operar, PRK, LASIK, lente de contato? Uhum. Então, como esse paciente ele tem esse astigmatismo refracional mais alto do que o astigmatismo topográfico, não sei, eu teria medo de mexer nessa córnea aí e, né, eu acho que o mais contato, talvez o ideal aí seria lente para esse paciente, né, se ele não, que ele veio para a refrativa, né, então ele não quer usar óculos, né. Nem lente. Lente também não, né. Ele queria operar. Queria operar. Tem algum fator de risco aí? Você falou astigmatismo contra a regra, ele realmente, quando está dizendo, contra a regra, não é a favor da regra. A regra é que ele seja a 180. Contra a regra, porque não é o normal, né? Não é o mais frequente. Mas o grande problema que eu vejo nos astigmatismos, quando eles não são a favor da regra,
é quando eles são oblíquos. Principalmente o olho direito deixa 60 e o olho esquerdo deixa 120, que é o padrão de ceratocone clássico. Mas esse paciente tinha um fator de risco aí que estava me incomodando, porque a gente valorizava muito isso, que é o índice Rabinovich. Olha aqui. O Rabinovich, gente, abaixo de 60, ele é normal. De 60 a 100, ele é suspeito. E acima de 100, ele é alterado. Essa córnea tem 47,2, que é o limite de paquimetria para se pensar em diagnóstico de ceratocone, e tem um KISA percentual de 168. Esses aqui são fatores de risco que tem que ser valorizado, né? Você vê que esse índice Rabinovich, ele continua sendo usado até hoje no Pentacam. O Pentacam utiliza o KISA. Porque como esse KISA é um índice do Rabinovich, KISA percentual, eles usam no Pentacam o KISA. O KISA aqui, ele mostra aquela relação que existe entre a ceratometria central, o descentramento superior e inferior, a perda de ortogonalidade e o grau de astigmatismo. Ele leva tudo isso em consideração. Isso aqui compõe o KISA. Então, eu fiquei com essa dúvida aqui. O que vocês acham, então? Considerando esse fator de risco, o que vocês fariam? Operaria ou não? Silvia? Nessa época, não tinha ainda o Pentacam, né? Porque é 2010, não é o Pentacam? É 2010, começou em Pentacam, é 2010. Mas já tinha nessa época um Orbiscan, por exemplo. Tinha um Orbiscan. Seria bom fazer, né? Também, então, de o qualquer que você forma. falou, né? O cilindro interno, parte desse astigmatismo não é na córnea, o achamos contra-regra, alta ceratometria e o KISA, como eu falei. Então, a gente não tinha o Pentacam, mas a gente tinha o Orbiscan. O Orbiscan, o índice mais importante do Orbiscan é o Rausch. Rausch é a diferença de elevação na superfície posterior, a parte mais elevada com a parte menos elevada. Essa diferença dá o índice de Rausch. E o índice de Rausch também estava muito no limite, porque o índice de Rausch é contaminado pelo cilindro. Quando você tem cilindro alto, você contamina o índice de Rausch. Então, esse índice de Rausch, que está acima de 100, é considerado patológico. Quando você tem um astigmatismo alto, esse índice de 100, 110 já não é considerado alterado, porque ele é contaminado pelo alto astigmatismo. A elevação posterior, sim, deve ser muito valorizada, e a elevação posterior aqui, vocês veem pelo gráfico de cor, que aqui está em torno de 30, 40, e aqui está em torno aqui de 45 no olho esquerdo. Geralmente a gente começa a preocupar acima de 50, 60. Então era também uma elevação posterior, que embora normal, trazia algum tipo de atenção. Outra coisa muito importante é que o mapa de elevação anterior tem o mesmo eixo do mapa de elevação posterior. Quando esses mapas, uma é horizontal e outra é vertical, a gente chama sinal de crosshead. Ou seja, é a cruz vermelha, é para dar um sinal de que isso aí não é fisiológico. Mas, nesse caso, os dois são verticais, então é normal. Não tem e a córnea deu, como a gente já tinha feito no ultrassom, também deu 600 micra, 596 micra. Então, eu pergunto, considerando, então, a topografia, considerando o Orbiscan, considerando a idade, considerando o grau, considerando essas questões de ter um astigmatismo contra a regra, o que você acha, Silvio? Considerando ter uma parte de astigmatismo interno, operava ou não? Então, eu não tenho familiaridade assim, com o Orbiscan, só pelas suas aulas mesmo, né? Mas, de acordo, eu não tenho uma familiaridade muito grande com o Orbiscan. Não, mas né? o Orbiscan é considerado normal aqui, tá? Isso, mas pelo que eu entendi da sua avaliação, ele está normal, né? Então, normal. assim, isso está tranquilo. Tá. E com relação à questão do cilindro interno, isso não te preocuparia? O ideal é que você trate na córnea, né? Você tem aqui 4 de astigmatismo e na topografia você tem 2,5. No caso do olho esquerdo, você tem 2,5 na refração e você tem 1,6 na córnea. Quando você tem a maior parte do astigmatismo na córnea, você não vai ter tanto impacto em termos de qualidade de visão.
O problema é quando você tem 4 na refração e a córnea, você tem um estigmatismo muito pequeno e, principalmente, que não seja naquele eixo da refração. Você vai bagunçar totalmente esse padrão craniano. Aí você tem que olhar também outros fatos. Ideal não é, mas você tem que olhar também a questão seguinte: o quanto que essa cirurgia significa para esse paciente? O quanto que ele está motivado? Como é que é o perfil dele? Então, a gente, muitas vezes, ao invés de corrigir o grau todo, o paciente está com 35 anos, tem um estímulo contra a regra, em vez de corrigir 4, de repente corrige 3,25, deixa ele com 0,75, ele vai continuar com a profundidade de foco muito boa para perto. E aí você já está próximo do astigmatismo que ele tem na córnea. Entendeu? Do lado, mesma coisa do lado esquerdo. Você não tem necessidade de corrigir ele todo. Você pode explicar para o paciente: eu posso corrigir na córnea o que você tem na córnea. Parte do seu astigmatismo, mostra isso no GRINS, mostra para ele com lente de contato. Se o paciente for um paciente que aceita essas limitações, porque a dificuldade é no caso dele, então você está tentando resolver um problema dele, você mostrando para ele as limitações, se ele entender isso de forma clara, é um paciente bem esclarecido, um paciente que é muito motivado, ele vai aceitar algum resíduo refracional. Considerando que esse paciente tem um perfil muito bom, ele aceita uma hipocorreção e ele está muito motivado para a cirurgia. Ainda assim, você acha que deveria operar ou não? Uma consideração que eu gostaria de fazer, aproveitando que está o Orbis Scan aí, para quem não prestou atenção, o nosso Orbis Scan, conhecidamente, já que a Silvia falou que ela não tem muita experiência em olhar o Orbis Scan, cada Orbis Scan de cada serviço poderia ter uma incongruência da espessura, principalmente a espessura central, comparado com a ultrassônica, com a do Orbis Scan. Lá na Ocular Laser, a gente sabia que o Orbis Scan sempre dava uma espessura maior, em torno de 20 a 30 micra, quando comparado com a espessura ultrassônica. Então, é muito importante, nesse caso, ter sido apresentada a paquimetria ultrassônica. Para quem não sabia disso. 580. Exatamente. E por exemplo, eu já peguei casos, né, porque o Orbis Scan, ele poderia ser configurado no computador dele, a programação para que na hora que fosse imprimir, a gente fizesse essa compensação dessa diferença comparado com o paquímetro ultrassônico. Perfeito. Então, os Orbis Scan lá do centro oftalmológico, quando eles também já tinham o Orbis Scan, a gente sabia que o Orbis Scan lá do centro oftalmológico, ele já era recalibrado e compensado para se aproximar na espessura da paquimetria ultrassônica. Então, esse detalhe, hoje no Pentacam, a gente não passa isso, porque a paquimetria do Pentacam, ela é muito mais próxima a uma paquimetria ultrassônica real do que na época do Orbis Scan. Então, tem esse detalhezinho aí também, que quem não acompanhou o Orbis Scan na época, saber desse detalhe. Que é uma paquimetria ótica, né, gente? Não é uma paquimetria ultrassônica. Agora, vocês veem que está batendo com isso que o Lucas falou. 580 ultrassônica, 600 micra e 596, ou seja, praticamente 20 micra aí de diferença. Então, agora, uma coisa mais importante, que hoje é muito usada no Pentacam, que a gente já fazia isso no Orbis Scan, é a diferença do mapa paquimétrico. Uma coisa é uma córnea de 700 micra na periferia, num anel aqui de 5, 7 milímetros, em relação à parte central. Quando você tem uma diferença muito grande, a gente sabe que isso é problema, porque é a curva da paquimetria, a curva de paquimetria, que dá é um componente importante do mapa de da curva de Belin-Ambrosi. E também está relacionado com o arte máximo. E aqui você vê que é uma córnea toda espessa. Ela não é espessa só na periferia, ela é espessa também no centro, mostrando então que a curva de progressão paquimétrica é muito normal. E aí, Silvia, operamos ou não? Eu acho que tem que conversar com o paciente, tem que explicar isso tudo para, tem que ver, né, assim, explicar isso tudo para ele. Claro, que ele tem. E tudo. Se ele tiver ciente disso tudo e quiser mesmo operar, poderia fazer um PRK. Bom, aí eu ainda fiquei meio, assim, preocupado por causa dessa questão do cilindro interno. Resolvi fazer uma aberrometria para ver
olha o que é que aconteceu, gente. Olha o PPR. PPR, gente, é como se fosse a autorrefração do aberrômetro. É um super autorrefrator, mais preciso que qualquer autorrefrator. Ele deu uma miopia de 1,74 menos 3,79. E do lado esquerdo, menos 1,44 menos 2,96, eixo a 90. Lembrando que o paciente tem 35 anos. Você imagina o que é hipermetropizar esse paciente. Aqui mostrando a quantidade de aberração de alta ordem. High order, Zernike, root mean square, para 5, 6 milímetros. 0,15, 0,20, muito normal. Observe que está todo dentro da área de 3 milímetros na fóvea, ou seja, uma aberrometria muito normal. Isso, uma córnea com ceratocone, jamais daria uma aberrometria tão boa. Olha esse mapa de aberrometria de alta ordem, muito esférico, né? Muito regular, muito esférico realmente. Não tem nenhum sinal de coma, nada que pudesse lembrar do ceratocone. Aí o que você faria, Silvio? Vamos operar ou não? Córnea normal, o paciente tem uma ótima qualidade de visão. Agora tem esse problema, né? Está com menos 1 com menos 3,75. Menos 1,74. Aqui na refração ele é 0. E aí? A gente sempre considera a refração estática do paciente, certo? Para operar? É. E isso, na sua prática, isso te muda alguma coisa, assim, o fato dele estar com essa miopia aí? Preocupa, né? Porque o que acontece? Se você faz uma aberrometria, isso aqui é um exame funcional, dinâmico. Você não pode dilatar o paciente para fazer uma aberrometria. Você vai vir todo alterado. Por isso que o paciente, quando está com a pupila dilatada, a visão dele piora, porque você expressa aberrações que normalmente não são expressas quando a pupila é fisiológica. A pupila dele, observa aqui, ó, 7 milímetros, 6,78. Ou seja, ele tem uma pupila grande. Então, a pupila dele, quando foi feita a aberrometria, foi feita com uma pupilona. E quanto maior a pupila, mais expressa aberrações. E a gente sabe que quando você tem aberrações, você começa a apresentar aquilo que a gente chama de miopia noturna, que é o que aconteceu aqui. Aquele paciente, quando dilata a pupila, a visão dele piora muito de longe. Bom, e aí? Assim, pelo que a gente está vendo aqui, os exames estão todos normais, assim, né? Assim, tem aquele astigmatismo contra a regra, tudo, tem astigmatismo cilindro interno, mas os exames não, de tomografia, de aberrometria, todos normais. É alinhar com eles as expectativas. Acho que se for fazer um PRK, por exemplo, o importante lembrar de ele está com 35 anos, está quase chegando aí na presbiopia, então é importante deixar esse paciente um pouco míope, né? Se for o caso, né? Faria isso. Qual seria o seu planejamento? O olho dominante dele é qual? Não sei aqui agora não. É uma boa pergunta, mas não sei não. Aqui a visão dele é a mesma em ambos os olhos. Não sei, sinceramente, não sei. Eu deixaria, sim, né? Eu deixaria o olho dominante plano, porque córnea ele tem, né? Para isso, assim. E deixaria o olho não dominante um pouco míope. Tá. Explicaria para ele, né? Tá. Aqui está um planejamento que foi feito. Foi feito, então, um PRK. Num caso desse, gente, é muito importante a gente não operar os dois olhos. Simultaneamente, vamos ver o resultado do primeiro olho primeiro. Então, esse paciente tinha 1,75, eu optei por manter o eixo do autorrefrator, do PPR, né, que é Predictable Refraction for Optia, e eu pus meio grau de miopia. Ele estava com 1,74. Vamos ver o que vai acontecer. O exame, alguns dias depois, ele já deu lente de contato e está com 0,8. Muito satisfeito, muito feliz. Então, eu programei o olho esquerdo. Ele estava com... o olho esquerdo ele tinha menos 1,44, menos 2,96, eixo 90 no foróptero. No olho esquerdo, eu coloquei menos 1, menos 2,75, eixo a 86, que era o eixo aqui da aberrometria.
Não, 90. Eu vi isso da berrometria. Bom, Considerou essa refração da berrometria para poder operar? eu fiz um meio caminho. Não estava dando. Olha para você ver. Aqui estava dando plano na refração. Mas, do ponto de vista funcional, ele tinha uma miopia de 1,74. Então, eu pus menos meio. E você vai ver o que acontecia. Menos meio, tirei um pouquinho do cilindro. E no olho esquerdo, que era 1,44, ele era plano na refração, eu fiz menos 1. E usando a mitomicina nos 2 olhos. Então, aqui está o mapa que foi emitido pelo laser, mostrando que foi um PRK personalizado. Onde é que fala isso aqui? Aqui, ó, Zyoptic Personalized. Aqui, ó. Está mostrando aqui que foi baseado em frente de onda e porque ele tinha essa miopia noturna, eu optei por tirar um pouquinho de miopia. Foi feito um consentimento informado. Aí, bom, nós estamos falando de caso desafiador. Até agora não tem nada desafiador, né? Aí, Silvia, continua. Ele fez a cirurgia, ficou muito satisfeito. Olha o olho direito, o olho esquerdo. Quando ele chega em março 24, ele aparece com isso aqui, ó, cheio de infiltrados na córnea. Interessante isso. Mas a córnea é cheia de infiltrados. E aí? Pensar em quê? Bom, esse caso é bem longo, então vamos tentar a gente encurtar a discussão dele aqui para poder apresentar. Você pensaria em alguma coisa? Infecção, alguma coisa? Pela imagem aí, não está com cara de um infiltrado assim, infeccioso, não. Bom, aqui está mostrando melhor, ó. Eles aqui, ó. Estão vendo o mouse aí? Uhum. Olha aqui pra você ver. Nessa fotografia já mostra que isso não é normal, né, gente? Sim. E aí? A minha pergunta para vocês olha o olho calmo, né? O olho calmo. Minha pergunta para vocês é o seguinte: qual que é a profissão desse paciente, se tivesse informação, e se ele voltou de alguma viagem, principalmente, né, foi na praia, tomou muito sol, no mês de março aí? Ele voltou de alguma viagem? Eu não tenho essa informação. Gente, são casos que eu operei há 10 anos, 20 anos, tem casos que eu operei há 30 anos. Eu pego os dados de prontuário, então eu não sei exatamente a história, sabe? Eu não sei a profissão dele, devia estar aqui colocado, eu geralmente coloco, mas esse paciente, sinceramente, eu não sei, tá? Quando eu não sei, eu não fico chutando, não. Vamos fazer mais para frente. Olha aqui, outra fotografia, ele estava sem queixas, mas tinha esses infiltrados aqui. Aí eu comecei a ficar preocupado. O infiltrado estava lá. Infiltrado estéreo é uma boa opção. Então, a gente podia pensar em estéreo, infeccioso, autoimune. Qual seria a sua conduta, Silvia? Gente, a Silvia fez fellow de córnea antes de fazer a refrativa. Eu acho que infiltrado estéreo seria uma boa opção. Talvez entrar com corticoide aí para poder ver, né? Porque a córnea não devia estar corando nada, né? O aspecto não é de infecção, né? Esse aspecto aqui é de infecção? Esse aspecto é de infecção? Esse aspecto é de infecção? Um desses três, gente, é infeccioso. É por estafilococcus. O A, o B ou o C, que é o nosso caso. Para mim é o A. Muito bem, gente. Então, exatamente, Lucas. Esse caso aqui, ó, é um caso de estafilococcus. Inclusive, essa semana, gente, eu recebi um paciente lá de Curvelo, com uma úlcera de córnea infecciosa, já com perfuração, quase perfuração. E na cultura, quem me ajudou foi lá o Fabrício, deu estafilococcus, tá? Era uma panela de úlcera de todo tamanho. O paciente já está em tratamento, mas já melhorando bastante. Então, a conduta, então, esse paciente lembrar que ele tinha feito um PRK. Eu fiquei com medo. Porque, veja bem, olha aqui,
achando que isso aqui não é nada, isso pode ser realmente infiltrados infecciosos. Então, eu achei melhor suspender o corticoide que ele estava usando no pós-operatório do PRK e passei para ele o que tinha na época, que era a ciprofloxacina, que era um quinolona, né, de segunda geração, e mais Vigamox, para potencializar o efeito. Eu fiquei preocupado. Estava aparecendo, esses infiltrados estavam piorando. Mas a imagem aqui também não está dando jeito, não. E outra coisa que me preocupou, que estava começando a afinar a córnea. Não tinha câmara anterior, olho calmo, o quadro inalterado, o paciente assintomático, e eu comecei com esse antibiótico. Então, continua, Silvia, que os infiltrados, você percebe, esse paciente vai ver isso todo dia. Como esses pacientes, por exemplo, aqui, ó, continua a partir do dia 26 aqui. De 2009, infiltrados persistentes no olho direito. Aí foi prescrito isso, Predforte, de hora em hora, meticorten. Certeza que não era infeccioso, porque se fosse infeccioso, já teria melhorado, né? ou teria melhorado, ou antes de passar o antibiótico, ele estaria piorando. Ele estava aumentando, mas assim, um filtrado infeccioso, isso não é um indolor. O paciente provoca alguma dor e tudo, o olho começa a ficar... O olho fica mais quente. Então, aí eu falei, isso é estédio. Então, passei corticoide de hora em hora e passei, inclusive, essas imagens aqui já não estão refletindo a gravidade do quadro. Para mim começar com Predforte de hora em hora e meticorten 60 mg por dia, é porque eu estava preocupado com esse paciente. Então, no dia seguinte, olha que interessante, quando é infiltrado estéreo, melhorou a transparência, comecei a reduzir o corticoide, mantive o corticoide via oral, o antibiótico também por segurança, ele começou a ter afinamento corneano também nos infiltrados, por isso que eu fiquei preocupado. Então, suspendi o antibiótico e mantive o corticoide. Em maio aqui, ó, sem queixa, persiste infiltrados e liste de Reis no olho esquerdo. Fiz um teste em claro contraste, estava muito bom, normal, e já os infiltrados estavam lá inalterados, a visão sem alterações e já sem infiltrados, isso 6 meses depois. E mandei esse paciente, gente, estamos em 2009, controle periódico. Aí agora começa a encrenca. Até agora tudo tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Então, Reinaldo, continua. 11 anos depois o paciente volta. Reinaldo, só uma pergunta. Quando você fala que estava afinando a córnea, você fazia medidas paquimétricas ultrassônicas ou fazia mapa de paquimetria óptica? Como é que você sabia que a córnea estava afinando? Biomicroscopia. Na biomicroscopia, eu percebia que onde tinha os infiltrados, a córnea estava começando a dar aquele abolamento. Era visível esse afinamento, e ele era progressivo. Por isso que eu fiquei preocupado. Então, eu comecei inicialmente com antibiótico, mas como o olho dele continuou claro, o olho absolutamente sem nenhuma reação de câmara, sem dor, sem nada, eu disse, isso não é infeccioso. Não tem nenhuma diferença. Então, comecei com corticoide em altas doses, tanto local quanto sistêmico. Foi quando, então, eles estabilizaram e a córnea parou de afinar os infiltrados e o paciente os infiltrados começaram a melhorar. Então, e esses infiltrados eram mais na periferia, no centro? Mais na periferia. Mais na periferia. Quer ver? Olha para você ver aqui, ó. As imagens, eu sou um péssimo fotógrafo, tá? Eu vejo lá, o meu filho, ele tem as manhas, ele faz uma fotografia, você vê tudo. Eu faço fotografia e não vejo nada. Aqui, ó, mas aqui dá para ver alguns infiltrados no centro, né? Infiltrados pequenos, olho calmo, né? Tá vendo aqui, ó? Então, eles infiltrados, né? Bom, e aí resolveu. 11 anos depois, esse paciente voltou. Silvia, ele voltou desse jeito. Agora que eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá, Silvia. Aí já é esse 2020, né? Dezembro de 2020, ele voltou referindo uma perda de visão no olho direito. Você está falando longe do microfone? Oi?
Agora melhorou. Ele voltou referindo uma perda da Está visão. falando longe do microfone, Silvio. Uai, Reinaldo, tá igual no início, não Agora sei por... melhorou. Agora melhorou de novo, Então vai lá, Tá. continua. Se piorar, vocês me falam. Ele voltou referindo uma perda de visão no olho direito após cirurgia de pterígio. Ideia que possa ter acontecido, gente. Ele voltou desse jeito. Ele falou que fez uma cirurgia de pterígio e perdeu a visão do olho direito. Ele chegou extremamente deprimido. Muito deprimido. E a curiosidade é que esse paciente é filho de um colega meu de tênis. Eu jogava muito tênis com ele, hoje ele já está mais velho, então ele não joga mais tênis. Mas eu joguei tênis com ele muito tempo e é filho de um amigo meu de longa data que eu joguei tênis muitos anos com ele. Mas chegou com esse leucoma denso, atingindo a área pupilar e chegando assim, ó, eu perdi a visão depois dessa cirurgia de pterígio. Alguém tem ideia do que pode ter acontecido? O engraçado é que há 11 anos antes, né, o paciente já tinha 35 anos. Nas fotos que você mostrou, o paciente não tinha o menor sinal de ter pterígio nenhum nessa época. Será que Né? fez cirurgia de pterígio mesmo? Que pterígio que foi esse? Né? Ou seja, está muito Por esquisito. isso eu estou dando de ajuda. Muito De esquisito. ajuda. Porque ele não tinha pterígio nenhum, gente, quando ele operou há 11 anos atrás. E outra coisa, um pterígio, gente, com paciente de 35, um pterígio é coisa de jovem. É de paciente que toma muito sol, paciente jovem é que geralmente o pterígio evolui. O paciente de mais idade, o pterígio tende a regredir, ficar menos vascularizado e o paciente às vezes fica menos sintomático. Mas foi a história que ele trouxe para mim. Alguém arrisca alguma coisa? Encaminhar o paciente para o estudo reumatológico, porque isso aí pode ser uma degeneração periférica da córnea, né? E o paciente pode não ter tido nenhum diagnóstico reumatológico, né? Porque doenças reumatológicas ficam ocultas por anos, por décadas, com sinais menos importantes. É o que eu faria. Foi o que eu pensei. Eu pensei que ele pudesse ter tido um melting por uma doença reumática, que é uma complicação que a gente deve considerar. Mas esse paciente, ele voltou deprimido e muito... A relação médico-paciente dele com o médico que operou era muito ruim. Quando é ruim, gente, eu evito tocar no nome do médico, eu evito perguntar qualquer coisa, porque só serve para estressar mais o paciente. Então, eu fiquei realmente sem história. Então, ele tinha isso aí. Visão menor que 20/400, atingindo metade do estroma corneano. A refração não melhorava com cuidado visual. Silvia, o que é que nós vamos fazer com esse paciente, Silvia? Mas aí, assim, ele não ajuda, né? Porque a história está estranha. Mas você pode... com você, doutor, aquele olho que você operou há 11 anos, deu isso aqui. O que você ia falar com ele? Você tem razão. Eu operei esse olho há 11 anos, você está com esse problema. Eu também operei esse olho esquerdo, você não tem nada na esquerda. Então, não é a cirurgia, né? Isso tem que ficar claro. Com a cirurgia, com o procedimento cirúrgico de 11 anos atrás, né? Não foi, né? Porque a cirurgia dele, refrativa, foi nos 2 olhos. Ele desenvolveu isso num olho só. Sim. Então, não melhora. Então, fazer o que com esse paciente, Silvio? Ele procurou vários colegas, que inclusive foi indicado para ele um transplante. Eu ia falar. Quando foi indicado um transplante, ele não aceitou a ideia do transplante e veio me procurar. Antes de fazer um transplante, tentaria de novo tratar com corticoide, para ver a resposta do leucoma à ação de um corticoide tópico. Eu ia sugerir a mesma coisa. Então tá, então vamos para frente. Aqui, gente, ó, mostrando aqui um corte, mostrando que a córnea está toda opaca, né? A visão não melhora. Aqui uma outra fotografia, mostrando que praticamente pegava toda a espessura da córnea, praticamente todo 3/4 do estroma.
Então, aqui a topografia é inviável no olho direito. Quando é inviável, o topógrafo põe 0,0, para não falar que para não ter artifício, tá? E no outro olho, mostrando que uma córnea bastante esférica. Observe que nós tínhamos feito uma cirurgia corrigindo o cilindro que estava na córnea, e ele ficou com uma córnea bastante esférica. Nós reduzimos astigmatismo por ele não ter o cilindro todo na córnea. A córnea é muito bonita, né? Os índices todos normais. Então, aqui, Esse paciente não pode ter tido um herpes, não, hein? Pessoal, eu ia sugerir a mesma coisa sobre o herpes. Eu tive uma paciente que eu operei de catarata 3 meses depois, sem intercorrências. 3 meses depois, ela desenvolveu uma opacidade corneana, como se fosse uma endotelite herpética, mas parecendo assim, parecendo edema de córnea mesmo, sabe? Pós-faco. Super esquisito. 3 meses depois de cirurgia. E ela, tô tratando essa paciente. E aí eu, usando máscara sempre, eu perguntei para ela se ela tinha herpes, ela me falou que tinha vários episódios, estava tendo vários episódios de herpes oral. Aí é uma coisa que eu pensei que também, por conta dessa paciente que eu tive. Entendi. Aqui eu coloquei, inclusive, para que vocês pudessem assim, avaliar qual a causa do leucoma. Esse paciente podia pensar numa ceratite herpética, sim, mas a opacidade profunda não é secundária a uma ceratite, porque não tem história. Ele não teve nenhuma história que tivesse um processo infeccioso, que fosse tratado. Simplesmente ele fez a cirurgia, apareceu esse leucoma. Há 11 anos, o Lucas observou bem, não tinha pterígio. Aparecimento e evolução para grau 4 em adulto também não é uma coisa assim muito razoável. Melting. Isso aqui que eu achei que pudesse ser. Porque, como ele fez cirurgia de pterígio, é muito comum os médicos receitarem anti-inflamatório não esteroide. De córnea. Eu pensei, quem sabe ele não usou muito anti-inflamatório não esteroide e teve um melting, porque é complicação do anti-inflamatório. E quando você tem um melting, se você... Porque às vezes o paciente tem com a córnea toda desepitelizada, desenvolve um melting, o médico continua tratando como se tivesse uma desepitelização. Continua usando anti-inflamatório, continua usando pomada, lubrificante, essas coisas, mas você está desenvolvendo. Uma infecção após cirurgia de pterígio também não teve relatos de uso assim, de antibiótico, qualquer coisa. Eu pensei também, será que esse médico não fez uma delaminação profunda, irregular do estroma para a remoção desse pterígio, se realmente era um pterígio? Retardo de cicatrização, a opacidade não tem aspecto de Reis. E eu evitei tocar no assunto da cirurgia, porque a relação dele com o paciente, desse paciente com o médico, era muito tumultuada, sabe? Ele estava muito frustrado. Então, eu evito, para não aregar mais a situação, eu evito perguntar. Levantei todas essas possibilidades e a que me pareceu mais razoável foi o melting por uso abusivo. Porque o anti-inflamatório ele é analgésico, ele muitas vezes tem um efeito de inibir a liberação de prostaglandinas no epitélio corneano, e isso alivia a dor. E como o pterígio às vezes incomoda muito, o paciente às vezes pode abusar do colírio para ter conforto. Mas eu não tinha o histórico dele, e eu não queria ir atrás. Aqui você observa que a córnea é muito irregular, você observa que a topografia, quando você não usa anéis de plástico, você até consegue simular uma topografia, diferente dos anéis de plástico. Por isso que isso aqui é muito menos confiável do que a topografia por anéis de plástico. Quando uma córnea é muito irregular, você não consegue fazer uma topografia. Aqui dá a impressão que é uma topografia que foi feita aqui. Mas isso aqui é uma extrapolação. Não tem uma córnea tão regular. Olha que leucoma. Esse leucoma é elevado. Né? Então, ele não conseguia melhorar a visão. E o problema dele é o seguinte: doutor, eu perdi a visão desse olho direito. Nós estamos aqui em dezembro de 2020. Tudo isso aqui foi feito logo depois da primeira consulta, quando ele voltou 11 anos depois. Você observa aqui dados todos alterados em função de
uma córnea muito irregular. Aí vem a aula da Silvia. Ela falou, uma das indicações do OCT é você avaliar a espessura de uma opacidade, para você ver se um transplante pode ser lamelar ou penetrante, ou não pode ser lamelar. Então, ele já tinha indicação de transplante. Lente de contato, PTK, outra. Então, fiz um OCT, por orientação da Silvia. Gente, olha o RAISE desse paciente. Olha o leucoma. Não é o RAISE, olha o leucoma. A córnea dele tinha espessura. A córnea está aqui embaixo, endotélio. 757 micra de espessura. 280 era do leucoma. E mostrando onde foi feito o corte. A paquimetria dele, vocês se lembram, antes da cirurgia era 580. Ele estava agora com 757 micra. E o astigmatismo miópica, que eu tive que fazer miópica, era um astigmatismo simples. Eu tive que fazer cilindro negativo, tira muito na córnea. Para frente, alguma dúvida, alguma pergunta? Silvia? Assim, entendi. Ele estava com um leucoma Silvia? bem... Oi, tá me ouvindo? Baixinho, tô. Ele tá, não, uma pergunta, eu entendi. Você fez o ACT para poder medir ali o leucoma para ver qual que seria o melhor tipo de transplante, certo? Perfeito. Se fosse um leucoma mais superficial, você tinha a possibilidade de fazer um PTK. Né? Mas um leucoma, gente, com 280 micra, é impossível você fazer um PTK. Você vai tirar 280 micra, você não vai tirar essa opacidade. Bom, e aí, observe aqui o leucoma. Olha aqui a córnea, olha aqui o leucoma. Vou dar aqui o olho direito. E aí, o que você faria, Silvia, com esse paciente? Eu acho que a melhor indicação para ele, né, é de um transplante mesmo. Só que é o seguinte, lembre-se que esse paciente chegou depois de ouvir vários médicos que indicaram transplante para ele, ele não considerava a possibilidade de transplante. Ele estava deprimido, muito deprimido. Eu fiquei muito preocupado com ele, conversei muito com o pai dele. Como eu falei com vocês, o pai dele é amigo meu de muitos anos. Ele não aceitava a possibilidade de transplante. Aí teve uma coisa interessante, gente. Use esse furinho chamado Penrose. Ele que tinha uma visão menor que 2400, ele chegou a 0,4 com Penrose. Eu assim, opa, esse leucoma, mesmo sendo muito denso, tem uma partezinha desse eixo visual que está livre. Eu fiz um teste lente de contato com ele, ele chegou a 0,4 de visão. Lembre-se que ele estava deprimido porque ele tinha perdido a visão. Bom, aí eu expliquei para ele, ó, quem tem uma visão como você tem, evidentemente que eu mostro 20/800, depois eu mostro 20/600, 20/400, 20/200. Vou diminuir devagarzinho. Olha quanta coisa que você já viu, até chegar no 20/80, 20/60. Aí, isso para quem estava com a percepção de cegueira, muda totalmente a percepção dele. Isso estava no final do ano, 22 de dezembro. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, depois do ano novo a gente vai continuar. Quando ele voltou, eu fiz uma lente escleral nele. Eu fiz o seguinte, gente, esse paciente tinha uma visão no outro olho. O que eu fiz? O paciente agora já estava com 40 anos. 40 e mais, velho. Eu estava com 35, 46 anos. O que eu fiz? Eu pus uma lente para que ele tivesse uma boa visão para perto. Ele chegou a Jaeger 2. Então, o olho esquerdo ele tinha um cilindro residual pequeno, vocês lembram que nós hipocorrigimos. Ele não usava óculos, mas eu passei um óculos para ele para ter conforto e usar a lente. Aí, você se lembra que eu estava achando que ele tivesse uma doença reumática. E encaminhei ele para um professor meu, o Dr. Aquiles, saudoso Aquiles, que é um grande reumatologista. E o Aquiles revirou esse paciente. Falou, senhor Reinaldo,
existem casos de doenças reumáticas que são soro negativo. Eu fiz todos os exames que estão ao alcance e esse paciente não teve nenhum dado positivo. Esse ele fez. Então, afastou a possibilidade de uma doença autoimune. Mas eu receitei para ele um óculos de sol, tinha muita fotofobia, vitamina C e tracolimos. E, como ele era míope, eu pedi para ele fazer um exame periodicamente. Então, esse era o caso que eu queria trazer para vocês. Silvia, Lê, por que nós podemos aprender com esse caso? O que aprendemos nesse caso? Infiltrados corneanos podem trazer sequelas, em especial os infecciosos. Infiltrados estéreis respondem bem a corticoide. Se a resposta tópica não for rápida, considere corticoterapia sistêmica. Este paciente voltou após 11 anos, deprimido, com a convicção de perda da visão no olho direito. Este paciente chegou com indicação para PTK/transplante de córnea por outro colega. A resposta cicatricial anômala após a cirurgia de pterígio e o histórico de infiltrados estéreis indica possibilidade de doença autoimune, não confirmada. O uso de vitamina C e tracolimos pode melhorar a opacidade, reduzindo a possibilidade de nova cirurgia. Doença autoimune? O uso de óculos para sol com grau no olho esquerdo vai dar conforto ao paciente, uso eventual. Todo paciente submetido a refrativa deve fazer controle periódico com o retinólogo. Reverter a ideia de perda de visão do olho direito foi fundamental para motivar o paciente ao uso de lente de contato. Córnea muito irregular, mesmo com opacidade, pode permitir uma boa acuidade visual com lente de contato rígida gás permeável. Nesse caso, optamos por colocar a lente de contato escleral como báscula, visão de Jaeger 2. Mesmo não usando regularmente, tem a percepção que não perdeu a visão do olho direito. Mesmo que o paciente não tenha motivação para lente de contato rígida gás permeável, o teste, mesmo com anestésico, poderá aumentar a sua autoestima, motivando ao tratamento conservador. O paciente deprimido é resistente a novos tratamentos cirúrgicos. Considere orientá-lo a buscar ajuda especializada. E eu mandei e ele foi. Esse paciente hoje tem comigo uma relação muito saudável. E eu indiquei a ele um psiquiatra, falei com ele que é importante para a gente continuar o tratamento. Hoje ele já não fala mais, porque ele perdeu a visão. Hoje ele está... É aquela história, né? Trate os olhos, mas cuide do paciente. E essa história continua. Observe aqui, gente. Agora estou em 2021. Em depressão, não usou a lente, não aceita deficiência, 0,5 com pinhole. Aí, observe, eu mostrei essa fotografia desse jeito. Como ele era, como ele está hoje, mostrando como que esse leucoma está diminuindo. Observe, gente, ele era todo como se fosse uma nuvem. Olha como é que ele está reduzindo. Olha aqui. Olha como é que ele diminuiu. Né? Então, mantive esse paciente aqui com tracolina e vitamina C e orientei a voltar. E ele que chegou muito deprimido, esse saiu da consulta sorrindo. Isso, para mim, foi muito, muito importante. Mostrei que eu consegui dar a ele a percepção de cuidado. Aqui está mostrando a lente escleral no olho dele, mostrando aqui o leucoma, né? Olha aqui o leucoma profundo. Então, esse paciente, então, hoje, olha para você ver, o paciente tinha perdido o olho direito, a visão. Outubro de 2022, esse paciente com mais um chega a 0,32. É uma visão bastante razoável para quem não tinha visão. A pupila bem mais visível e eu continuo usando o tracolino de vitamina C e manter esse paciente por perto. Aqui mostrando lá atrás, quando eu operei primeiro o olho direito. Estão lembrados? Aqui, ó, PRK personalizado. Bom, então, gente, é isso aí. Mais um caso que eu não afastei a possibilidade de doença autoimune por essa resposta cicatricial anômala. Pode ser que ele tivesse um pequeno pterígio e ele desenvolveu um melting e acabou dando todo esse resultado bastante infeliz, né? Então é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Reinaldo, eu quero. Diga. Você mostrou muito bem um OCT. O OCT determinou ali um espessamento da córnea, 280 micras naquela região onde tem um leucoma muito inespecífico, sem uma causa aparente. A gente sabe que nesse leucoma está acontecendo um processo cicatricial, né?
mas, de uma certa forma, existe um edema ali. Você pensou em tentar usar um hiperosmolar, um colírio de cloreto de sódio a 5%, para ver se essa espessura do leucoma poderia ter uma diminuição? Eu acho interessante esse raciocínio. Porém, é o seguinte, isso aqui é uma cirurgia que já tinha ocorrido já há muitos meses. Então, era um olho calmo, um leucoma bem organizado, que não me parecia ter edema, me parecia ter opacidade. Isso. Eu, sinceramente, quando o paciente tem vamos dizer, uma disfunção endotelial, que você pode... o restante da córnea dele era muito normal. Ele não tinha edema de córnea, ele tinha um leucoma central. Esse aumento de espessura, você raciocina o seguinte, ele tem 280. Se você tirar 750 aqui, vai para 500, vai para 400 e qualquer coisa, que é mais ou menos o que foi tirado nos quase 4 graus de astigmatismo, porque o astigmatismo vai tirar na área central. Então, você observa que o estroma dele, tirando o leucoma, é compatível com a ablação que foi feita. Ou seja, ele não tinha a espessura da córnea, ele não era por um edema, era por causa dessa escara que ele estava, mas que, usando tracolimos, pode ser que, como eu estava suspeitando de uma doença autoimune, como é uma doença uma droga imunomoduladora, poderia trazer algum efeito. E parece que, não sei se pelo tempo, ou pelo tracolimos, ou pela vitamina C, que são tratamentos coadjuvantes, esse paciente está melhorando. Ele que tinha menor que 24, está com visão de 0,3. Então, quer dizer, para ele, foi muito importante a percepção de não estar cego desse olho, e para mim foi muito gratificante, porque eu peguei um paciente totalmente desiludido, um paciente deprimido, ele largou o emprego, a história dele é dramática. O pai dele me contou, sabe? O pai dele foi algumas vezes no consultório comigo, só estou muito preocupado com meu filho, porque ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha um bom trabalho e tudo. Ele está na depressão, que não quer sair de casa. E hoje ele já venceu essa depressão, ele está bem controlado, está fazendo um tratamento psiquiátrico. Então, quer dizer, a gente fica feliz, porque é um caso que ele não ia aceitar transplante. O paciente deprimido, gente, tem tudo para dar errado, sabe? A imunidade diminuída, não é uma hora boa de fazer cirurgia, sabe? Não é mais um transplante. Mas eu não pensei, não, por causa do achado biomicroscópio. Você vê que a córnea dele, fora do leucoma, ela é muito bonita, é uma córnea totalmente sem nenhuma alteração, né? Como você falou, o exame do paciente, a história, continua, né? No momento em que ele melhorar... Continua. Esses casos, gente, eu já falei com vocês, agora quem tem que ter interesse são os nossos fellows. Eu falo com vocês, eu dou para vocês o nome do prontuário. Se vocês quiserem saber depois o que deu, é só me falar, professor, aquele caso, prontuário número... Vamos ver aqui. Número... Em que pé que está? Eu teria curiosidade, mas se vocês não têm, aqui, 23.245. Entendeu? Eu falei com vocês, a gente pode ter uma sessão, inclusive, só de prontuário, de revisão de prontuário. Aquele caso e tal, o que aconteceu? O caso tem andamento. Né? Então, pode ter um desdobramento favorável ou desfavorável. Se a gente não volta a esse caso, a gente não fica sabendo. É aquela história, se você não acompanha seu paciente, você não vai ter complicação também, não. Isso. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário, Arnaldo? Reinaldo, é lamentável que os pacientes não estivessem motivados a usar uma lente escleral. E certamente a visão melhoraria bastante. Não, ele está usando. Ele usa sim. Ele usa, né? Eventualmente. Né? Ele não usa regularmente, mas ele usa. Tem uma visão excelente no olho contralateral, né? Então ele... Exatamente. Ele tem uma visão de um no outro olho. Mas Pois agora é o seguinte, como ele não estava usando pelo fato de ele estar muito deprimido. Agora, com o fato de ele estar melhor a depressão dele, ele já está percebendo que ele está enxergando melhor, e hoje ele está totalmente preso, ele está com 47 anos, eu acho. Então, ele hoje já usa a lente, quando ele não quer usar o óculos para perto, ele usa e enxerga muito bem de perto.
Excelente. Então é Muito isso aí, bom. gente. Muito bom. Um bom final de semana para vocês aí. E semana Obrigado, que vem, Reinaldo. grande abraço Então, a todos. até quarta, pessoal. Até quarta, Boa noite, então. pessoal. Bom final de Quarta-feira eu semana. acho que vai ser o Sérgio Marciano. Sérgio. Ele vai falar para Isso. nós sobre Estrabismo, cirurgia reparativa em estrabismo. situações especiais, Isso. estrabismo. Vai cair outro, Reinaldo.